Sejam bem-vindos e bem-vindas à videoconferência da Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta apresentação está sendo gravada e com tradução simultânea. Para disponibilizar a tradução, basta clicar no botão Interpretation. E para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. E antes de darmos sequência, queremos esclarecer que eventuais declarações referentes às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais representam crenças e premissas da diretoria da Motiva, assim como as informações atualmente disponíveis para a companhia. Deve-se atentar que considerações futuras não são garantias de desempenho, porque envolvem riscos, incertezas e condições favoráveis para acontecer. Investidores, é essencial compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa, diferindo materialmente daqueles expressos em tais considerações. E agora passo a palavra a Miguel Setas, presidente da Motiva. Por favor, Miguel, pode prosseguir. Bom dia a todos. Queria começar primeiro por agradecer à B3 acolher-nos aqui hoje neste dia especial. Queria dar as boas-vindas a todos a esta videoconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Motiva. Eu sou o Miguel Setas, do CEO da companhia. Estou aqui hoje com Rodrigo Araújo, CFO, e com Flávia Godoy, a nossa diretora de Relações com Investidores. Mas hoje, diferente do que costuma acontecer, estamos também acompanhados por uma plateia de executivos, diretores, colaboradores da companhia. Estamos aqui hoje na B3, marcando uma data especial de um ano da nova identidade da Motiva, que sucedeu, como sabem, à marca CCR, e do ticker, também o ticker na bolsa MOTV13, não é? Que passou a ser o nosso ticker no mercado de capitais. Primeiro trimestre de 2026, Rodrigo, foi um trimestre muito sólido do ponto de vista de performance. Uma performance que consolida a execução estratégica do nosso plano, uma performance que sinaliza os drivers de criação de valor que nós temos colocado na nossa estratégia. Este é o trimestre, como vocês acompanharam, em que nós iniciamos a operação da nossa recém-conquistada rodovia Fernão Dias, portanto operando a partir deste primeiro trimestre já a pleno vapor. É um trimestre em que continuamos a nossa consolidação de resultados sólidos, temos uma expansão de margem neste trimestre, um crescimento de EBITDA de 9,3%, portanto entregando aquele nível high single digit de crescimento que está na nossa estratégia, e isso acompanhado de um aumento naturalmente também, como eu tinha comentado, uma expansão da margem, não é? Portanto, uma redução do rácio OPEX-caixa sobre receita líquida para cerca de 35%. Rodrigo já vai entrar em mais detalhe nessa explicação. E, portanto, um trimestre em que não só no top line temos um crescimento, mas também no bottom line temos uma expansão de lucro líquido de 16%, 16,3% em relação ao ano anterior. A par deste crescimento do P&L, dos nossos resultados líquidos, tivemos também uma expansão na execução do CAPEX. Primeiro trimestre de 2026 temos um CAPEX 21% superior ao CAPEX que nós executámos em 2025 no período homólogo. E já vamos ver em que áreas aqui isso aconteceu. Agora, não foi só um trimestre bom do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de performance operacional, foi também um trimestre notável com alguns reconhecimentos que para a companhia são estruturais, são fundamentais na nossa trajetória de reposicionamento, na nossa trajetória de reconquista de credibilidade, e portanto tivemos neste trimestre uma distinção. Somos a segunda empresa no Brasil, a única no nosso setor, que teve a distinção da Ethisphere, um instituto americano que nos distinguiu como uma das companhias mais éticas do mundo. Portanto, esse foi para nós também um reconhecimento que nos satisfez muito, a par da entrada para o chamado Yearbook do S&P, e portanto também atesta
toda a qualidade da companhia tem apresentado na sua estratégia de sustentabilidade. E, portanto, 2 destaques do trimestre que nós entendemos serem bastante simbólicos, bastante notórios na nossa trajetória de reposicionamento. E com isto termino aqui esta primeira introdução. Rodrigo, passo já a palavra, voltaremos depois no final para perguntas e respostas. Rodrigo, por favor. Obrigado, Miguel. Bom dia a todos. Estamos aqui muito felizes de estar aqui com vocês hoje, passando os resultados do nosso primeiro trimestre de 2026. Acho que alguns destaques aqui antes da gente começar, acho que é importante ressaltar algumas simplificações importantes aqui que a gente tem no trimestre, que acho que vale a pena destacar. Vocês observaram provavelmente que a gente passa a divulgar os números em milhões de reais, então acho que alguns ajustes de arredondamento ali, mas acho que para a visibilidade do mercado como um todo, acho que é importante a gente dar uma simplificada na nossa numerologia, então divulgamos em milhões de reais. E outra característica importante dos resultados, a gente já tinha falado isso no quarto trimestre de 2025, dado o signing da operação de vendas da plataforma de aeroportos, a gente passa a classificar como operação descontinuada, apresenta o resultado em uma linha específica do P&L da companhia, né? Então a gente não tem mais a abertura, mas acho que aqui só para fins informativos, um trimestre em que a gente viu um crescimento de EBITDA de 5% e o lucro líquido da operação de aeroportos, quando a gente ajusta por efeitos não recorrentes, basicamente em linha. Tá, então, a gente vai focar, obviamente, lembrando, né, que pós-transação o resultado econômico já não é mais da companhia, mas a gente vai focar no resultado como um todo das demais plataformas. E como o Miguel falou, acho que é um trimestre bastante positivo. Né? Acho que é um trimestre que, primeiro, uma coisa que acho que vale destacar, um trimestre limpo, sem eventos não recorrentes, então um trimestre que mostra uma performance operacional efetiva da companhia. E eu acho que alguns avanços bastante importantes que reforçam vários dos nossos pilares estratégicos, né? O crescimento rentável e seletivo, alocação de capital assertiva, eficiência e competências distintivas. Acho que a gente tem vários exemplos disso aqui para partilhar ao longo desse trimestre. Né? Quando a gente olha, então, para o resultado consolidado, estamos falando de um EBITDA de 2,2 bi de reais no trimestre, como o Miguel falou, um crescimento de 9,3%, uma expansão de margem de 2,2 pontos, então acho que um trimestre super importante, não só crescimento de receita, vimos receita crescer 5,7%, mas vimos EBITDA crescer 9,3%. Então, o crescimento de receita acompanhado de expansão de margem, que mostra claramente qualidade do portfólio. Né? E aí, quando a gente olha para esse comportamento, a gente vê não só os ativos recorrentes performando melhor, mas a gente vê também já resultado dos novos ativos aumentando a EBITDA da companhia e a gente vê o resultado de reciclagem de portfólio com ativos, por exemplo, como o Barcas, que saíram do portfólio, a repactuação do Motiva Pantanal, já trazendo impactos importantes aí para o nosso resultado. Olhando especificamente para a plataforma de rodovias, a gente tem um crescimento ali de 2,6% em veículos equivalentes, destaque aqui para Rio SP, Autoban e SPVias. A gente viu também, né, a tarifa média ali crescendo basicamente 4% no período, então impacto importante dos reajustes que a gente capturou nesse período, que faz com que a gente atinja esse EBITDA de 1,9 bi de reais, 14,7% acima do ano anterior, numa margem de 82%. Né? Então, bastante saudável. Né? Na plataforma de trilhos, a gente tem também um crescimento, e aqui a coincidência numérica, a gente brincou que esse é o trimestre do 2,2 e do 2,6, né? Porque vários números aí se coincidindo, mas a plataforma de trilhos crescendo 2,6%, aqui basicamente efeitos de linha 8 e 9 e 5 e 17, com a reforma da Estação Santo Amaro, com a inauguração da Estação Varginha, então crescimento aí em passageiros no trimestre importante. A gente vê um EBITDA de 587 milhões de reais, com uma margem de 60%, também expansão de margem, como a gente viu na plataforma de rodovias. E aqui acho que um destaque importante, a gente sabe que uma das nossas ambições aí é crescer as receitas acessórias, né, as receitas chamar de não reguladas, né? Então a gente teve aí avanço não só no imobiliário, como em naming rights, em eventos específicos, então a gente vê claramente aí uma expansão das nossas receitas acessórias. Tá, falei um pouco de crescimento de receita, falei um pouco de crescimento de tráfego, mas olhando para o nosso EBITDA, a gente também vê uma performance importante de custos da companhia. Né? E aqui acho que reforça, como eu falei, o pilar de eficiência superior e o pilar de uma otimização do nosso portfólio. Né? A gente vê o nosso ratio ali vindo de 38,1 para 35,1, então uma movimentação bastante importante.
A gente observa aqui, claro, efeitos da reciclagem de portfólio. Então, vocês vão ver que em todas as linhas a gente vê custo de pessoal e serviço de terceiros, a gente vê os efeitos de reciclagem do portfólio que aconteceram nesse período, a gente vê a entrada dos novos ativos. Ali, quando a gente olha para outros custos, a gente vê os custos iniciais de ativos que a gente ganhou no ano passado, então acho que isso também impactou o resultado. Olhando linha a linha, quando a gente vê as variações, a gente percebe que as maiores variações estão, então, como eu falei, em serviços de terceiros. A gente teve um resultado importante ali vindo da nossa reciclagem de portfólio. E a gente vê também, acho que vale aqui destacar, e é algo que a gente vem recorrentemente falando, o desempenho da companhia na gestão dos custos de energia, né, que são custos bastante relevantes para a plataforma de trilhos, principalmente. A gente se coloca como um player não só como autoprodução, mas avançando em comercialização. Então, a gente tem gerado aí, a gente falou no final do ano passado, do impacto no ano passado de R$50 milhões, você vê que a gente tem gerado recorrentemente impactos importantes vindo da nossa gestão da conta de energia, que eu acho que é um ativo aí importante para a companhia. Quando a gente olha, então, saindo do EBITDA para o lucro líquido, acho que alguns destaques aqui, né? A gente, ali na parte de efeitos não caixa, basicamente provisão para manutenção, a gente teve um final ali de ciclo de pavimento de autoban. O resultado financeiro, e acho que tem todos acompanhado isso, né? A gente vê aí viu um ciclo de alta de juros e agora tem visto um ciclo de redução de juros mais lento do que a gente esperava, né? Então tivemos aí a notícia ontem de mais uma redução de 25 bases, mas um ciclo mais lento do que a gente imaginava no início do ano, né? Então estamos falando aí de um CDI médio quase 200 bases maior do que o ano anterior, quando a gente compara o ano contra ano. E um aumento do endividamento, depois eu vou detalhar um pouco mais, parte disso, entrada dos novos ativos, parte disso, os aportes necessários que a gente precisa fazer via holding para a gestão dos ativos novos que entram no portfólio. Então, a gente tem ali o resultado financeiro 3% acima do ano passado. E acho que um outro destaque é a nossa alíquota efetiva, e aqui acho que vale a pena fazer um recap bem rápido, né? A gente chega num ponto que a gente praticamente limpa todos os ofensores de alíquota efetiva, né? Ativos que eventualmente não tinham tax shield, a gente foi limpando do portfólio. O grande ofensor que ainda remanesce para a alíquota efetiva é o endividamento na holding, que vocês sabem que nós estamos endereçando, temos a transação de aeroportos, enfim, estamos trabalhando também de eliminar esse último ofensor, que é a ineficiência fiscal oriunda do endividamento da holding, que a gente não consegue aproveitar o tax shield no nível da holding, né? É claro que esse ano especificamente a gente, fazendo o closing de aeroportos, a gente tem um evento de ganho de capital que a gente vai capturar uma parte razoável desse tax shield, né? Mas olhando para frente é bastante importante a gente seguir nessa trajetória de redução do endividamento da holding para que a gente elimine o restante da ineficiência fiscal. Olhando para o nosso endividamento, então, aqui acho que é o destaque. Primeiro, a expansão do portfólio com a alavancagem mantida razoavelmente em linha, né? Então, acho que a gente consegue crescer o portfólio e manter a nossa alavancagem sob controle. Aqui vale destacar que, ainda que a gente tenha reclassificado aeroportos para operações descontinuadas, não tem ainda aqui entrada de caixa, né? Então, a expectativa, como a gente já comentou no trimestre passado, a entrada de caixa da transação de aeroportos vai trazer essa alavancagem para um nível abaixo de 3 vezes. Então, acho que é bastante importante o encerramento da transação. A gente olha com uma composição bastante balanceada em termos de juro real ali com a captura do IPCA, mas também uma parte relevante swapada para a CDI, que a gente navega esse ciclo de redução de taxa de juros no Brasil. E quando a gente olha o perfil, o cronograma de endividamento ali embaixo, a gente vê que praticamente metade do endividamento da companhia é a partir de 2033, pouquíssimos anos em que a gente tem alguma concentração, então a gente hoje olha especificamente para o ano de 2030 como um alvo ali meio natural de liability management, mas quando a gente vê o fluxo como um todo bastante comportado e bastante alinhado aí ao que a gente tem de geração de caixa e de rolagens, enfim, a despeito de um mercado bastante volátil, né, a gente tem todos acompanhado aí a volatilidade que a guerra trouxe para o mercado de dívida no Brasil, mas a gente está numa situação bastante confortável e acho que estamos muito bem posicionados para navegar esse ciclo. Passando aqui finalmente para o CAPEX, o Miguel já comentou, mas a gente tem ali uma expansão de 21,7%. Aqui acho que vale destacar, a gente vem falando da RioSP, né, nossa obra da Serra das Araras está aí 2 anos à frente na descida da obra, 1 ano adiantado na subida, praticamente 2/3 concluída. A gente vê
Paraná avançando, ver o avançar também na Via Sul, Motiva Pantanal, que vocês sabem que a gente tem step-ups tarifários importantes vindo ali da repactuação do contrato da Motiva Pantanal, então a gente tem mantido um olhar bastante detalhado ali no CAPEX nesse ativo, e em trilhos, nosso destaque aqui é para os investimentos de melhorias nas estações, especialmente em linha 8 e 9, então acho que a gente tem aí uma realização de CAPEX bastante em linha do que a gente projetava para o ano, bastante em linha com a curva que nós vimos ao ano. Tá? Então, aqui acho que fecho a nossa apresentação de resultados, aproveito para agradecer mais uma vez a B3 por nos receber aqui hoje na Casa do Mercado de Capitais Brasileiro, e passo para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Agora iniciamos a sessão de perguntas e respostas. Se quiser fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ative e faça a sua pergunta. Primeira pergunta, Guilherme Mendes, da JP Morgan. Oi, bom dia, Miguel, Rodrigo, Flávia. Obrigado pelo espaço aqui. Minha pergunta é relacionada ao CAPEX, pensando no saldo agora com a Fernão um pouco mais 60 bi, e o cenário, digamos, mais inflacionário com a guerra, né? Vocês poderiam comentar, por favor, qual o risco que vocês veem para esse saldo de CAPEX, né, execução no curto prazo? Entendo que parte disso já está acordado com o EPCista e tudo mais, mas puderem também dar um pouco mais de detalhe como funciona essa contratação, né? Se ela é só de volume ou já tem um preço garantido também. Enfim, qualquer detalhe nesse sentido seria bastante bom aqui para a gente. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, acho que aqui só fatiando um pouco em números, tá? E acho que acho que os principais efeitos aqui da guerra, obviamente, a gente está vendo na parte de derivados de petróleo, né? Então, aqui estamos falando substancialmente de diesel e CAP, que têm sido significativamente afetados aí pelo impacto da guerra. Aqui, acho que vale pontuar que cerca de 15% do CAPEX da companhia é diesel e cerca de 5% CAP. E aí a gente tem situações distintas para esses dois casos, né? Acho que no caso do diesel, como você falou, muita coisa já pré-contratada com o EPCista, então a gente tem aí cerca de 85% do que a gente tem para executar esse ano já contratado. É lógico que um evento sustentado de alta de preço e tal é sempre uma possível discussão futura, mas fato é que esses valores eles são riscos do contrato de EPC e estão significativamente contratados aí para o ano de 2026. Então, como eu falei, 85% já basicamente contratado para o ano, tá? Nesse impacto que eu comentei do diesel de 15%. Com relação ao CAP, a gente, como eu comentei, tem cerca de 5%, né? Então, olhando para o que a gente já captura de impactos para o ano, olhando já o nível de preço atual, a gente está falando de alguma coisa da ordem de 100 milhões de reais, tá, para o ano. Então, imaginando o nível de CAPEX que a companhia está fazendo acima de 8 bi, é um nível que, assim, por enquanto, um impacto bastante comportado. Enfim, a gente está, obviamente, monitorando, é um assunto que nos preocupa, que a gente acompanha no detalhe. O CAP, é claro, a gente tem um nível de exposição maior ao curto prazo da commodity. Eu acho que vale destacar, né, assim, a gente, claro, estou falando agora do impacto específico do período da guerra, né? Mas nos últimos anos a gente também surfou um impacto importante de redução de preço de CAP, né? Então, acho que é importante destacar isso também, mas, Guilherme, acho que em geral, substancialmente esses números, tá? 15% diesel, 5% CAP, acho que é uma boa rule of thumb aí para você acompanhar. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Rodrigo. Só um follow-up. Em relação a 27 para frente, tem alguma coisa contratada de maneira relevante ou ainda não? Próxima pergunta, Lucas Marchiori, do BTG. Não sei se vocês querem responder esse follow-up do Guilherme primeiro, pessoal. Bom, apareceu pra gente aqui, eu vou seguir com as minhas perguntas, então. Obrigado a todos aí, bom dia aí e todo mundo. Dois tópicos. Primeiro sobre um tema que apareceu na mídia recentemente, né, a suspensão das multas do Free Flow. Se vocês puderem comentar, enfim, como que é a repercussão disso na companhia, o que deveria ser o impacto disso, quanto que talvez isso atrase a implementação do Free Flow, país, né, também estado de São Paulo, enfim, queria só entender como é que está a última leitura sobre esse tópico.
E segundo ponto, sobre custo de pessoal, principalmente na holding ali, turma, vocês puderem talvez dar um norte aqui do que deveria ser o custo de holding normalizado, já com, né, todas as readequações dos times de engenharia, até para a gente saber quanto que estabiliza aí um pouco o custo da holding daqui para frente, tá? Esses dois tópicos aí, obrigado. Lucas, bom dia. Vou pegar a primeira e o Rodrigo responderá a segunda. Sobre Free Flow, eu acho que é preciso contextualizar esta tecnologia no âmbito das tecnologias todas que nós estamos utilizando para fazer cobrança, não é? Como você sabe, hoje nós temos já uma penetração muito grande de meios automáticos, digitais, não só dos tags, como também dos semi-automáticos. Free Flow hoje representa 2% apenas do faturamento da cobrança que nós fazemos dos nossos pedágios. Portanto, o impacto que uma eventual iniciativa, esta que foi ontem comunicada, de perdão de multas, possa ter no agravamento da inadimplência, ele é bastante pequeno. Mesmo dentro desses 2%, dentro dos 2% que são de Free Flow, 60% são com tag. Portanto, digamos, o risco está concentrado em 38%, 40% dos 2% que representam o tag. Portanto, é um impacto muito pequeno. Nós entendemos que, enfim, a companhia, esse efeito será relativamente marginal. Quando você coloca se este tema vai ou não vai atrasar um pouco o desenvolvimento do Free Flow, eu acho que isso efetivamente tem vindo a acontecer um pouco. Estamos num momento de transição tecnológica, um momento de adaptação. Nós temos vindo a fazer comunicação intensiva sobre esta nova tecnologia. Formámos, como vocês também sabem, uma iniciativa conjunta com outro operador relevante no mercado, lançando um portal pedagiodigital.com para poder simplificar este processo para o cliente final. E, portanto, estamos trabalhando no sentido de amenizar a transição tecnológica que esta tecnologia traz para o consumidor. E, portanto, a nossa perspectiva é que a solução final, Lucas, vai ser um blend, vai ser um mix de várias tecnologias, em particular com uma presença cada vez mais profunda do que nós costumamos apelidar do semi-automático, não é? Portanto, a utilização de cartão com aproximação e que não tem uma simplificação tão grande como o Free Flow, mas já confere uma maior agilidade e captura aquilo que é a eficiência operacional que nós temos com a redução de pedágio, não é? Portanto, da estrutura, do custo associado à cobrança dos pedágios. Portanto, nossa visão, uma visão sobre esta tecnologia, enfim, construtiva, achamos que ela traz justiça tarifária, que ela vai ser inevitável no longo prazo, não é possível recuar na implementação desta tecnologia, mas há um período de transição que aquilo que foi ontem anunciado, no fundo, identifica um período de transição um pouco mais lento, de adaptação do mercado à novidade desta tecnologia. O impacto na companhia, como eu citei, é marginal. Bom, Lucas, bom dia, obrigado pelas perguntas. Pegando aqui a tua segunda pergunta com relação ao custo de holding, acho que tem 3 coisas aqui importantes, tá, para você levar em consideração na tua modelagem. Acho que primeiro, como você colocou muito bem, a gente vem no ramp-up dos novos ativos e robustecendo a área de engenharia, né, e robustecendo o processo de gestão de CAPEX como um todo, então sistematização, governança, robustecimento da própria área de engenharia. Então, assim, acho que essa é uma jornada que eu acho que ainda está no meio do caminho, vamos dizer assim, então a gente ainda espera ter alguma elevação disso, mas acho que tem 2 coisas importantes para você também considerar que eu acho que a gente pode assumir que o nível que a gente vem rodando é mais ou menos, e aí obviamente quando tem dissídio, essas coisas a gente ajusta para frente, mas é mais ou menos o nível que a gente deve rodar, no sentido de que a gente tem, com a saída da plataforma de aeroportos, a gente tem parte dos custos de holding que são reduzidos meio que automaticamente, e uma parte que a gente chama de holding mais pura ali, né, que eram custos que eram alocados à plataforma e não custos diretos de servir a plataforma, que a gente tem feito um trabalho intensivo dentro da companhia de offsetar esse impacto, né, a gente conseguir fazer uma redução de custo de holding que compense o que era o equivalente ao que era repassado, vamos dizer assim, né, a plataforma de aeroportos. Tá? Então, se a gente assumir vindo alguma redução disso com o trade-off de uma engenharia que vai ser mais robusta por necessidade do momento da companhia, uma gestão de CAPEX que vai ser mais robusta pelo momento da companhia, rodar mais ou menos o que você está vendo agora no trimestre, acho que é uma estimativa razoável aí para você assumir. Tá? Obrigado pela pergunta. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Bom dia, Lucas. E a próxima pergunta vem do Rogério Araújo, do Bank of America. Olá, bom dia. Miguel, Rodrigo, Flávio, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui da minha parte. A primeira sobre reforma tributária. A gente estima que vai ter um aumento relevante de impostos aí nesse período de transição até 2033. E só que a gente também entende que é sujeito a reequilíbrio. Se vocês pudessem falar como é que estão as discussões aí, se é que já estão tendo essas discussões com o governo, e se vocês esperam que parte pelo menos parte ou o todo desse aumento deve ser offsetado através de aumento de prazo de concessão, e também algo mais específico, se vocês podem confirmar o entendimento do nosso lado que as receitas metroviárias vão continuar isentas. Isso é sobre reforma. E um segundo sobre próximos aditivos, o que vocês podem dividir com a gente, de oportunidades, de time. Obrigado. Obrigado, Rogério. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Com relação à sua primeira pergunta aqui de reforma tributária, acho que só dando um panorama geral aqui em etapas desse assunto, acho que primeiro, você sabe que a gente precisou fazer uma adequação agora para o início do ano, né? A gente começou a emitir documentos fiscais que precisavam marcar ali a tributação e fizemos isso de forma bem sucedida, sem nenhum tipo de impacto com penalidade para a companhia, né? Então acho que esse era um step importante. Agora, olhando o impacto como um todo, acho que vale separar aqui em algumas partes, né? Primeiro, o que você falou está correto, é passível de reequilíbrio. Já endereçando o teu ponto, sim, as receitas metroviárias continuam com a isenção. Eu destaco aqui a questão das receitas acessórias, né, que a gente está chamando de receitas acessórias, que essas aí são sujeitas à tributação normal, e obviamente a gente tem interesse em expandir isso, mas a reforma de forma alguma vai atrapalhar os nossos planos com relação a isso. Agora, falando do impacto como um todo de reequilíbrio, o que a gente tem feito estamos trabalhando na modelagem ativo-ativo, estamos bastante avançados nesse tema, ao longo agora do segundo trimestre a gente espera concluir para já estar numa posição, para começar uma discussão com o poder concedente. Acho que você tem acompanhado algumas entidades aí de classe do setor, já tem soltado documentos com relação a esse assunto, tem já feito algumas provocações com relação a isso. Em geral, acho que aqui para tentar te guiar um pouco do que a gente viu até agora na modelagem, e aí aqui óbvio, né, você sabe que tem algumas lacunas relevantes ainda que existem da reforma que precisam ser preenchidas, então acho que toma isso com algum nível de disclaimer. O que a gente vê são ativos maduros que você não tem mais um CAPEX tão relevante, eles tendem a ser muito mais impactados. Aí, pela simples natureza de que você tem um ativo rodando ali com 70%, 80% de margem e toma crédito num custo que é uma base reduzida com relação ao que o ativo gera de performance, né? Quando você pensa num ativo que está num ciclo de CAPEX, está num ramp-up ou está durante o ciclo de CAPEX, você acaba tomando créditos do CAPEX no curto prazo, então você difere o momento em que a margem entra full, né? Então você difere no tempo o momento em que o ativo toma menos crédito, então isso gera valor presente um impacto muito menor, né? Então, ativos que estão no ciclo de CAPEX tendem a ter um impacto financeiro menor, mas em geral, é claro que a gente está falando aí em ativos grandes, ativos que a gente está falando de centenas de milhões de reais de impacto, né? Então, acho que o reequilíbrio é algo natural. Do nosso lado, acho que tem duas coisas importantes, né? Primeiro, queremos estar prontos o mais rápido possível para discutir isso com o poder concedente, com alguns disclaimers, como eu falei. Tem uma série de incertezas ainda no processo e algumas lacunas que precisam ser fechadas, e acho que vai ter uma construção conjunta aí entre o setor e poder concedente, porque vai ter uma curva de aprendizado, né? Assim, você imagina que quando a gente está discutindo modelagem, por exemplo, a gente sabe que alguns fornecedores a gente assume repasse integral do custo adicional tributário. Isso não necessariamente vai ser uma realidade, né? Então, assim, acho que tem algumas discussões ali, setores que têm um nível de competição maior, não necessariamente o fornecedor vai conseguir repassar 100%, talvez ele vai ter que absorver um pedaço disso para manter sua competitividade. Então, tem um nível de incerteza razoável ainda, mas acho que do nosso lado a importância é estarmos prontos para ter essa discussão com o poder concedente o mais rápido possível. E o segundo ponto, acho que você falou bem, e aí acho que a gestão de portfólio, tudo que a companhia fez e a qualidade dos ativos nos coloca numa posição que, eventualmente, uma solução que envolva extensão de
ativos premium da companhia, pode ser uma solução bastante atraente para nós, né? Assim, é lógico que quando a gente olha para o setor como um todo, tem situações muito distintas, né? Então, concessões que estão com prazo mais curto, situações específicas a gente sabe que vão precisar ser endereçadas, mas olhando especificamente para o nosso portfólio, a gente tem ativos premium ali, que, como eu falei, acabam casando um pouco com esse conceito de serem também ativos maduros, né? Então são maduros e premium, que são ativos que a gente tem bastante interesse em ver as concessões sendo estendidas. Então acho que essa é uma discussão que a gente entra com um nível de flexibilidade, vamos dizer assim, razoável para poder criar valor durante esse processo. Tá, mas assim, tudo que eu estou falando aqui bastante incipiente ainda, tá? Nenhuma discussão mais objetiva ainda com o poder concedente. Nos aditivos, talvez, Rodrigo, pudéssemos acrescentar que, como vocês se recordam, estamos em execução do primeiro aditivo da Via 4, né, da linha amarela em São Paulo. Temos um segundo aditivo que está prestes a ser concluído, da sinalização do sistema ETCS. Né, o aditivo também já está negociado com o poder concedente. E do lado, portanto, isto via 4, temos uma negociação em curso com o Governo de São Paulo sobre a extensão da linha 5, né, da Lilás, que pode ser também parecido com a linha 4, uma extensão de mais 2 estações no traçado desta linha. E do lado de rodovias, algo que está mais iminente, uma negociação em SPVias, que pode beneficiar também de uma extensão de prazo, ou de algum reequilíbrio por conta desse investimento adicional, e Autoban. Não é? Portanto, eu acho que são os 4 aditivos principais: linha amarela, 4, lilás, 5, SPVias e Autoban, diria que são os principais aditivos que estão neste momento em cima da mesa, não é, Rodrigo? Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo e Miguel. Obrigado. Vamos ouvir agora a pergunta do Felipe Nielsen, do Citi. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar aqui sobre o início da Fernão Dias. Vocês falaram que começaram recentemente. Eu sei que ainda está cedo, mas se vocês puderem comentar sobre como tem sido essa operação, que já estava rodando com outro player, questão de custos que vocês já conseguiram capturar, o que vocês estão esperando para esse ativo, dado esse esse início de operação. E aí um segundo ponto, acho que estendendo um pouquinho a discussão sobre os aditivos, eu queria tocar um pouco nas oportunidades de portfólio. Então, acho que Regis Bittencourt seria um próximo leilão, talvez. A gente tem falado de venda de stake em mobilidade. Se vocês puderem comentar um pouco sobre essas outras alavancas. Obrigado. Talvez eu pegue aqui a primeira, depois, Rodrigo, se você quiser pegar a segunda. Fernão, Filipe, estamos no momento inicial. Como nós sabemos, é um ativo bem complexo, um ativo, enfim, que nos motiva muito poder operar hoje uma das principais vias rodoviárias nacionais, conectando 2 das principais cidades. Estamos fazendo uma adaptação, naturalmente, àquilo que são as políticas e a forma de operar da Motiva. Estamos levando nossas políticas de segurança, naturalmente também aprendendo com aquilo que nós encontramos. Portanto, há este takeover de uma nova concessão. Ele é muito interessante porque acaba por ter aprendizados relevantes, né? No fundo, acabamos por também entender como é que aquele ativo estava sendo operado anteriormente. Estamos acelerando trabalhos de manutenção corretiva, se quisermos, de recapeamento e, portanto, acelerando alguma normalização daquilo que é a qualidade de serviço da rodovia e começando a ver, enfim, qual é que é a gestão operacional, os requisitos da gestão operacional desta rodovia. Do ponto de vista de tráfego, é claramente uma das nossas principais artérias, juntamente com o Rio São Paulo, juntamente com a Autoban, enfim, vai se juntar, digamos, ao topo da nossa lista dos ativos principais e, portanto, neste momento um foco muito grande de integração dentro daquilo que são as práticas da Motiva e de otimização
da operação do ativo. Mas, portanto, por agora, acho que estamos muito felizes de ter dado este passo estrutural para o nosso portfólio. Nós temos vindo a dizer sempre que queremos ativos premium em geografias estratégicas e, do nosso ponto de vista, este é, se quisermos, o reflexo assim mais evidente dessa estratégia. Não é? Um ativo que conecta, como vocês sabem, é o ativo no Brasil com o maior tráfego pedagiado, não é? Portanto, para nós, uma conquista muito estratégica. E por agora, nenhuma surpresa, quer dizer, acho, Rodrigo, que estamos muito felizes com o início da operação e levando cultura, levando todas as práticas Motiva para esta operação. É isso, e acho que só complementando, né, Miguel, acho que como você falou muito bem, né, assim, eventuais... A gente tem visto boas práticas também, que a nossa ideia, claro, é fazer o rollout dessas práticas para o restante do nosso portfólio também, né? Então, tudo que a gente capturar de... Essa acho que é um pouco da beleza desse processo do repack, vamos dizer assim, né? Que você assume um ativo que você acaba aprendendo um pouco naquele processo junto, né? E com relação à tua pergunta, Felipe, obrigado mais uma vez aí pelo participar do call, pela pergunta. Com relação ao pipeline, né? O que vem pela frente, acho que você foi direto ao ponto, acho que Regis, claramente, né? Agora nos preparando para o leilão em julho. Ainda estamos ali no nosso processo de modelagem, de análise, enfim, sem nada aqui por enquanto para compartilhar. Mas é claro que a gente já falou isso aqui, então acho que é um ativo que certamente nos interessa. Sobre a discussão de uma venda de participação na nossa plataforma de trilhos, na nossa plataforma de mobilidade urbana, a gente sabe que, e aí casa um pouco com a tua pergunta sobre pipeline, tá? Assim, o que existe de pipeline potencial, imaginando, né, o nosso foco aqui, a gente já falou, ativos metroviários em São Paulo, estamos falando de linha 1, linha 2, estamos falando de ativos que certamente têm uma demanda de CAPEX muito relevante, tem uma demanda de aplicação de capital relevante, então é um movimento que pode ser muito importante para que a gente consiga navegar esse cenário, né? Então é essa discussão que a gente está tendo, a gente ainda não está com o processo formalmente na rua, né? A gente tem assessor financeiro mandatado e a gente está internamente discutindo um pouco do ângulo estratégico que a gente quer ser bastante objetivo e pragmático nessa discussão, né? E aqui acho que tentando dar um pouco de um panorama, né? Assim, tem perfis aqui, além do tradicional do investidor financeiro de longo prazo, fundo de pensão, custo de capital barato, olhando para um lado mais estratégico, a gente tem aqui três vertentes aqui possíveis, né? A gente tem a vertente de trazer alguém que tem excelência operacional em outras geografias para trabalhar com a gente em subir a barra de excelência operacional. A gente tem o ângulo de alguém com especialidade em construção, que pode ser um parceiro relevante para navegar esse ciclo do pipeline que existe. E a gente tem também o ângulo potencial de alguém com especialidade no que a gente chamou ali mais cedo de receitas acessórias, né? De exploração comercial, exploração imobiliária no âmbito do negócio da plataforma, né? Então, esses três perfis são perfis que parecem nos fazer sentido. É lógico que, como você sabe, é um ativo muito único, né? Então, é um ativo que, quando a gente olha globalmente, não tem ativos tão replicáveis assim. Então, você imagina que existe até uma certa ansiedade dos potenciais investidores que têm interesse. Então, isso para a gente é bastante positivo, né? A gente tem sido ativamente provocado por investidores que têm interesse, mas acho que a gente também está tendo a nossa diligência e taking our time ali de discutir a estratégia, o que a gente quer em termos de governança e qual é a alavanca de valor que cria mais valor nesse processo. Tá? Mas, assim, acho que estamos seguindo comprometidos com a transação, que a gente anunciou estrategicamente no nosso plano estratégico, mas estamos gastando um tempo para poder modelar e formatar o que a gente acha que é o ângulo que a gente cria mais valor. Tá? Obrigado pelas perguntas. Perfeito, ficou claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos ouvir agora a pergunta do Alberto Valério, UBS. Bom dia, Flávia, Miguel, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade aqui de estar fazendo a pergunta. Tenho duas aqui do meu lado. Primeiro, sobre o controle da empresa, se vocês puderem dizer se mudou alguma coisa com essa venda da Mover para o Bradesco, né? E também a minha segunda seria sobre Morro dos Cavalos, que vocês assumem da Artéris. Eu não tinha visto esse movimento antes. Se vocês pudessem explicar como é que seria isso, a que TIR que viria, ajudaria bastante aqui do nosso lado. Obrigado. Obrigado, Alberto. Só um comentário, Rodrigo, depois veja se você quer acrescentar alguma coisa, mas em relação ao controle do acionário, nós fomos informados na semana passada que o nosso acionista Mover recebeu
uma proposta vinculante, uma proposta firme para a aquisição dos 14,86% de participação no capital social da companhia. Portanto, o Bradesco BPI apresentou essa proposta. Como vocês sabem, de acordo com o nosso acordo acionista, firmado entre os 4 membros do bloco de controle, há o ensejo de um direito de preferência. Portanto, essa proposta ela terá sido apresentada aos outros 3 acionistas do bloco de controle, que agora têm um prazo, enfim, regulamentar para poder exercer ou não esse direito de preferência. Aquilo que eu acho que é relevante mencionar é que qualquer que seja a solução final com o exercício ou não desse direito de preferência, o nosso bloco de controle é um bloco muito estável. Nós temos hoje acionistas que têm uma visão estratégica para a companhia muito consolidada, uma visão estratégica para a companhia de longo prazo. A governança da companhia hoje, com o seu conselho de administração e com a sua diretoria executiva, é uma governança muito robusta. Nós temos um ambiente interno de governança muito saudável, de interação com o conselho. Nada deste movimento acionista tem tido qualquer reflexo na estabilidade da governança. O conselho está funcionando, ainda ontem estivemos reunidos, está funcionando de uma forma plenamente fluida, plenamente adequada para aquilo que são as necessidades da companhia e, portanto, aquilo que nós vemos é que a evolução que vai acontecer, ela vai deixar a companhia numa situação equivalente ou melhor do que aquela que nós temos hoje, no fundo, consolidando um bloco de controle estável, consolidando uma visão estratégica para a companhia muito alinhada entre os participantes desse bloco de controle. E, portanto, estamos aguardando de uma forma serena, de uma forma tranquila, aquilo que será o resultado deste exercício do direito de preferência dos atuais acionistas. Não sei se você quer algum acrescento sobre isso, Rodrigo? Não, acho que é isso. Sobre o tema do Morro dos Cavalos, como vocês sabem, há uma negociação em curso com o atual concessionário desse trecho, desse investimento, e com a agência reguladora. Essa negociação ela ainda não terminou, portanto é um processo que ainda tem, enfim, vai ter próximas etapas. Nós, naturalmente, na nossa concessão via costeira, temos condições para acolher esse investimento, mas obviamente é uma definição que não depende diretamente da Motiva e, portanto, aguardamos aquilo que as autoridades regulatórias e o poder concedente podem vir a decidir sobre essa matéria. Neste momento não temos mais nenhuma evolução, a não ser aquela que tem sido pública, que é que essa negociação, esse processo ainda não terminou. Perfeito. Obrigado. Seguimos para a última pergunta, que vem do Pedro Bruno, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria só confirmar, eu pegar a impressão de vocês sobre a evolução da execução do CAPEX do ano. Ainda estamos bem no começo, né? Mas a gente vê uma execução ligeiramente abaixo do que seria, vamos dizer assim, a linearidade do guidance de vocês. Não que precisasse ser linear, né? Mas só para entender como vocês estão vendo essa linearidade, aliás, essa distribuição, vamos dizer assim, da execução do CAPEX de forma mais ampla ao longo do ano. E se esse número do trimestre tem um reflexo próximo do que deveria ser próximo do ano, enfim, e se alguma mudança naquela diretriz de tentar estar mais próximo de 100% dessa execução possível para o ano fechado. É isso, muito obrigado. Olá, Pedro. Bom dia, obrigada aqui pela sua pergunta. Quando a gente olha hoje para o CAPEX da companhia, a execução dentro do primeiro trimestre de 26, a gente está ligeiramente abaixo do orçado. Tá? A gente está 2% abaixo, então assim, é uma execução que está bastante alinhada com a expectativa da companhia. Lembrando que nós demos um guidance para o ano de 2026, a gente pretende investir 8,3 bilhões, então tudo segue dentro do esperado. Quando a gente olha o histórico da companhia, né, e quebra isso por trimestre, a execução por trimestre, geralmente o primeiro TRI é um trimestre com uma execução ali perto de 10% a 15% do previsto para o ano. Tá? Então, a gente espera chegar aí no encerramento do ano dentro da estimativa da companhia. Obrigada aí pela pergunta.
Ótimo, muito obrigado. Terminamos a sessão de perguntas e respostas. Agora passo a palavra a Miguel Setas para as considerações finais. Eu queria simplesmente agradecer a presença de todos aqui, os que estão aqui na sala e os que estão conectados virtualmente, digitalmente. Momento importante para a empresa, não só pelo aniversário que está celebrando hoje, de 1 ano de Motiva, 1 ano de MOTV13, mas acima de tudo pela execução de um plano estratégico que ele é transformador para a companhia. Portanto, eu não vou alongar-me agora nestas palavras finais, porque nós vamos ter aqui o toque da campainha aqui na Bolsa e vamos fazer também aqui algumas considerações. Queria convidar-vos para acompanharem esse momento, quem tiver algum tempo ainda para seguir aqui ligado a nós, nesta videoconferência, mas acima de tudo agradecer a confiança, marcar presença para a próxima videoconferência daqui a 3 meses. Obrigado a todos. Vamos agora passar aqui a uma próxima etapa que é o toque da campainha. Obrigado. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, moveu a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que nasceu gigante como você. Motiva. Você nos move. Olá, bom dia a todos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou Flávia Mouta, diretora de listagem e relacionamento da B3. É uma dobradinha aqui no dia de hoje, né, Miguel? Conferência de resultados e um toque de campainha celebrativo da nova marca, né? 1 ano aí da nova marca da Motiva. Há pouco mais de 25 anos, quando ainda era chamada de Grupo CCR, a empresa nasceu com um propósito muito claro: transformar a mobilidade do país. E aqui eu tenho uma história muito pessoal para trazer e vou me permitir aqui, Miguel. Eu tinha acabado de ingressar na Comissão de Valores Mobiliários à época, como analista, e o primeiro processo de ações que chegou na minha mesa foi o processo do IPO da CCR. Foi com essa empresa que eu aprendi vários dos jargões de mercado que me acompanham até hoje. Depois disso, há cerca de pouquinho mais de 10 anos atrás, eu vim aqui para a B3 e acompanho várias dessas trajetórias, mas eu tenho um carinho muito grande por essa empresa, que foi com ela, definitivamente, que eu me apaixonei pelo mercado de capitais e aqui estou, né, até hoje. A atuação dessa empresa está presente no nosso dia a dia e de milhares de brasileiros, inclusive aqui bem perto da gente, nas estações da Luz e da República, que fazem parte da linha amarela. A história da B3 e da Motiva, como eu disse, começou lá em 2002, quando a companhia se listou aqui na Bolsa do Brasil e estreando também mais uma inovação. A gente estava comentando há pouco aqui, antes de começar a cerimônia, que a companhia gosta muito de inovar. Foi a primeira empresa no novo mercado, né, o segmento diferenciado de governança da B3. Para nós, da B3, é obviamente um orgulho fazer parte dessa história, porque aqui nós somos muito mais que bolsa, somos uma infraestrutura que conecta empresas, investidores e a economia real. Esse é o nosso compromisso. E o rebranding da companhia que a gente celebra aqui hoje representa exatamente isso. A Motiva é uma empresa que olha para frente, que evolui e segue confiando no mercado de capitais como aliado para construir o futuro. É assim que a gente cumpre o nosso propósito de conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para que a nossa sociedade possa prosperar. Muito obrigada pela confiança, Grupo Motiva, e pela parceria de tantos anos. Parabéns aí pelo primeiro ano da Motiva. Contem sempre conosco. Vida longa para Motiva, né? Miguel, por favor.
Obrigada, gente. Flávio, eu queria agradecer aqui o privilégio de podermos estar aqui hoje partilhando este momento convosco. Este é um momento muito simbólico para nós, como a Flávia comentou. A história da Motiva, a história da CCR é longa, não é? Um orgulho enorme, acho eu, para todos os executivos que estão aqui nesta sala, poder ter essa história de ter sido a primeira empresa, novo mercado, um IPO, que nós vamos celebrar no próximo ano 25 anos, não é? Portanto, uma data histórica para nós. Hoje é um momento que não tem tanta história, mas tem um ano já de vida e era importante sinalizar essa energia, essa vontade de transformar, esse entusiasmo, esse engajamento da Motiva para contribuir para o setor de transporte no Brasil. Portanto, este é uma catedral do mercado de capitais. Estamos aqui num espaço, eu estou olhando ali para o meu colega Eduardo Camargo, que costuma estar aqui com frequência. É um espaço onde nós temos grandes alegrias, às vezes algumas tristezas, mas geralmente grandes alegrias. É um espaço onde nós temos vindo a aumentar a nossa presença no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. Recordo que foi aqui que nós conquistámos a rodovia Fernão Dias, foi aqui que nós conquistámos a rota Sorocabana, foi aqui que conquistámos a PR Vias no Paraná, foi aqui que conquistámos no processo competitivo a antiga MSVia, agora Motiva Pantanal, e portanto este é um lugar para nós sagrado, é um lugar que que traça o nosso destino, não é? Portanto, nós estamos aqui hoje com muito respeito, um respeito de quem entende que uma empresa como a nossa, que serve milhões de pessoas, que tem um impacto enorme na sociedade, ela também tem por trás investidores, tem por trás o mercado, não é? Nós hoje tivemos aqui a possibilidade de fazer o nosso primeiro trimestre, o call, a videoconferência do nosso primeiro trimestre. Nós não podemos estar nesta atividade sem a confiança, sem o engajamento, sem o estímulo dos nossos acionistas e dos nossos investidores. E, portanto, estar aqui hoje é também um momento de agradecimento. É um momento de agradecimento aos executivos que estão aqui, não é? Que estão aqui nesta sala, e eu já agora queria uma salva de palmas para os nossos colegas que estão aqui nesta audiência. Eu celebro também nesta semana passada, 3 anos de Motiva. Portanto, para mim também já é uma data importante. Este abril de 2026, para mim tem um simbolismo muito especial. E, portanto, eu queria dizer-vos que hoje, Flávia, hoje é um momento de renovar o nosso compromisso, de renovar o nosso engajamento, a nossa energia, aquilo que é o nosso entusiasmo de sermos a plataforma líder no Brasil de infraestrutura de mobilidade. Temos um plano estratégico que nos tem conduzido, estamos tentando executar esse plano estratégico de uma forma rigorosa, de uma forma dedicada, mas acima de tudo o que nós temos é muito entusiasmo por contribuir para o Brasil. Como sabemos, infraestrutura no país é algo que é estratégico para o crescimento, para o desenvolvimento, para o progresso económico e social do Brasil, e nós estamos comprometidos com essa agenda. Uma agenda que é maior do que a Motiva, maior do que nós, é a agenda do país, é essa que nos mobiliza. E, portanto, eu queria, neste dia tão especial, um dia de um ano de Motiva, de MOTV 3, queria deixar aqui o registro de muita gratidão, não só aos nossos colaboradores, os nossos executivos que estão aqui hoje, mas também, e acima de tudo, pelo facto de estarmos aqui na B3, aos nossos investidores, aos nossos acionistas. Um abraço a todos, fiquem bem. Vou pedir ao Rodrigo que se junte e à Flávia Godoy que se juntem aqui também para breves palavras antes de fazermos o toque da campainha. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado, pessoal. Flávia, por favor. Agradecer aqui a B3 mais uma vez pela parceria na figura da Flávia Mouta. Assim, um prazer para nós estar aqui. Como eu falei mais cedo, estar aqui na Casa de Mercado de Capitais Brasileiro é um orgulho para nós. A gente tem um cuidado, e depois eu vou passar para a Flávia também, a gente tem um cuidado muito grande no nosso tratamento com investidores. Eu acho que é um momento extremamente importante para a companhia, como o Miguel colocou. Eu não vou falar de datas, porque foi 25 anos, 3 anos, mas o meu vai para 4 meses, mas está valendo.
Mas aqui acho que a gente tem um momento muito especial, né? Assim, a gente tem uma companhia que passa por uma transformação cultural, passa por uma transformação estratégica e passa por uma transformação agora também na sua base acionária, que, por um lado, é um momento de transformação e não é ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem um bloco de controle coeso, como a gente falou agora há pouco no call de resultados, acionistas engajados, uma relação bastante saudável entre o bloco de controle e os demais acionistas minoritários, uma relação bastante saudável dentro do management, entre conselho e administração como um todo. Então, acho que é um momento da companhia que as velas estão todas postas aí, tudo pronto para uma trajetória muito bem sucedida. E só mais uma vez aqui agradecer aos investidores também que estão nos acompanhando aqui. A gente sabe que a companhia está sempre muito próxima, né? Estamos todos muito próximos de vocês e estivemos aqui hoje fazendo aqui na B3, acho que só reforça o quanto o nosso foco em criação de valor para vocês como acionistas da companhia também é uma prioridade bastante importante. Tá? Acho que hoje aqui a gente tem um grande dia, um grande momento de celebração da nova jornada aqui da companhia, um ano do novo ticker. Eu tenho aqui a oportunidade de acompanhar aqui a companhia por mais longo prazo e gostaria aqui de agradecer a todos os colaboradores da companhia que me permitem seguir nessas interações aqui com os investidores de forma bastante proativa, a confiança que nos foi depositada, ao time de RI que está todo aqui presente, que sem eles também, aqui todo o time, toda a companhia, nada disso seria possível. Então, fica aqui o nosso reforço, o meu reforço especial da nossa agenda, dos nossos compromissos que foram aqui comprometidos com o mercado e a consistência aqui da nossa entrega, da nossa estratégia aqui de longo prazo. Um grande momento, uma grande celebração e também não posso deixar aqui de agradecer a B3 por esse momento tão importante. Uma salva de palmas especial para a Flávia, que nós estamos aqui celebrando um ano de Motiva, mas ela, como disse, ela tem... Quantos anos, Flávia, já de CCR e Motiva? 24. 24. Portanto, se alguém tem mérito, e se me permite, Flávia, se me permite, em seu nome, queria também fazer aqui uma homenagem especial a todas as mulheres da Motiva, da CCR, Motiva, e portanto para elas também uma grande saudação de apreço e respeito. Chamamos a Flávia, agora outra Flávia. Bom dia, vamos lá, agora sim, um momento de grande celebração. Miguel, Flávia, Rodrigo, permaneçam aí, os demais executivos se juntem, por favor. Os nossos queridos VPs, por favor. Pode deixar aí. Podemos... Vamos lá, vamos fazer um semicírculo aí em torno desse retângulo, que a gente vai ter uma contagem regressiva lá na tela, nos telões. Podem se chegar mais pertinho, para vocês poderem tocar com vontade aí. E a gente vai celebrar bastante aqui, tá bom? Ao meu sinal, vamos lá. Todo mundo, mão para cima. 5, 4, 3, 2, 1. Bateu! Valendo! Uhul! Muito bem! Caso você tenha ficado com alguma dúvida, envie a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail investe@motiva.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.